sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Iguais diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Queridos amigos e amigas, a partir de hoje eu vou frequentemente aplicar o que nós propomos como participação e solidariedade à realidade brasileira ou à realidade mundial, para mostrar que o que nós estamos propondo não é uma coisa meramente teórica, como querem dizer os que não sabem que a prática se fundamenta numa teoria. Creio que essas análises vão contribuir para mostrar que aquilo que nós propomos de uma civilização ou de uma sociedade participativa e solidária é perfeitamente aplicável em nossa realidade de organização social, política, econômica, seja como for, na realidade que nós vivemos. Hoje vou falar um pouco sobre esse nosso Brasil, que eu chamo de nosso Brasil imperial. Embora a República tenha sido proclamada em 1889, nosso Brasil continua sendo, na nossa cultura, na teoria e na prática, um país imperial, onde o poder, além dos demais componentes que constituem uma sociedade democrática, a economia, etc., continuam concentrados na cultura, porque simplesmente aceitamos esta concentração sem sequer percebermos que a grande parte das raízes de nossos males se explicam por isto. Sem percebermos que a concentração, mais do que uma república, nos caracteriza como um país imperial, ou como um império. Na teoria, porque nossas instituições, as leis, os órgãos públicos, as autoridades, a própria Constituição Federal, ditas democráticas ou republicanas, continuam imperialmente centralizadas. E na prática, porque os donos, os que comandam essas estruturas, exercem, mantêm e tudo fazem para ampliar o poder imperial de que se reveste ou de que são revestidos. Infelizmente, essa é uma questão que ainda não é posta, ou ao menos não é posta nos termos que deveria ser, com suficiente veemência, no debate nacional. Ou simplesmente não é colocada também nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, ou nas campanhas eleitorais, onde deveria ser debatida, sobretudo quando as campanhas políticas abrangem a disputa presidencial, como essa que estamos assistindo, infelizmente mais assistindo do que participando, o que a torna uma disputa entre a continuidade ou a ascensão de novos imperadores. Antes de dizer porque assim interpreto a realidade brasileira, quero alertar meus queridos amigos e amigas que acreditam no esforço comum por construir uma sociedade participativa e solidária, que ao fazer uma análise específica ou conjuntural do Brasil ou de outras situações que acontecem no mundo, eu faço sempre porque ela se relaciona com os princípios da civilização participativa e solidária que queremos. Não esqueçamos que nossa proposta atribui a manutenção de estruturas centralizadas, a concentração e a competição, a raiz de quase todos os males
que acontecem e as crises que tomam conta do mundo ou do Brasil em particular, que afetam a sociedade, enfim. Superar essas crises implica em substituir os sistemas concentrados, sistemas de governo, sistemas econômicos, por uma nova ordem social, desconcentrada, a única forma que permite a participação, como veremos. Como substituir a competição pela cooperação permite a solidariedade. Esta é a revolução que ainda falta fazer, depois de ter sido feita a revolução tecnológica que mudou o mundo. Faço mais um parêntese para dizer também que eu sei que aqueles que acham que lutar por uma civilização participativa e solidária constitui um sonho impossível não me surpreendem, porque isso sempre aconteceu na história. Nas grandes transformações sempre houve aqueles que não acreditaram ou que se opuseram às transformações. Mas estes sempre acabaram ficando à margem da estrada enquanto a caravana passava. Feito esse alerta, eu retorno à análise anunciada no começo, quando afirmava que o Brasil era um país imperial, apesar de ter sido proclamada a República há 124 anos. Entendo o Brasil assim, na medida em que toda a sua organização está concentrada, não só na economia ou na renda, ou geograficamente na concentração regional, mas sobretudo em sua organização política. É na concentração política que vou me ater por hoje. Essa concentração que nos transforma num império e que está na raiz de boa parte de nossos problemas, como eu dizia. Analiso inicialmente como temos uma cultura típica de um país imperial. Vejam só, como a rainha da Inglaterra, que mora e trabalha no Palácio de Buckingham, e ao contrário do que faz o primeiro-ministro inglês, o chefe de seu executivo, que mora e trabalha num conhecido apartamento da Downing Street, número 14, ou o presidente dos Estados Unidos, que também mora e trabalha na Casa Branca, ou até a presidente da Argentina, que mora na Casa Rosada. O presidente ou a presidenta do Brasil, não sei, mora no Palácio da Alvorada e trabalha no Palácio do Planalto. Esse exemplo monárquico ou imperial, que vem de cima, de morar e trabalhar em palácios, não para por aí, mas se transmite de cima para baixo, para os governadores de estado, que moram ou trabalham também nos respectivos palácios, das Laranjeiras no Rio de Janeiro, dos Bandeirantes em São Paulo, dos Buritis em Brasília, sempre os palácios, o Palácio da Liberdade em Minas Gerais, o Palácio do Araguaia no Tocantins. Ou então vejam que pérola rara imperial no Palácio de Karnak, como os antigos faraós, o governador do Piauí. Mas ainda não para por aí a nossa cultura imperial de morar ou trabalhar em palácios. Em qualquer município que se preze, seus alcaides, os nossos prefeitos, já não trabalham em prefeituras, mas nos passos municipais. O passo municipal. Os palácios imperiais reduzidos à sua dimensão menor. O passo. Simples corruptela de palácio. Como fenômeno cultural, que estou me referindo, essa realidade espraia-se em todos os segmentos da sociedade. Nossos parlamentares são excelentíssimos, embora nem sempre cheguem a ser excelentes.
Nossos juízes continuam sendo meritíssimos, embora nem sempre tenham tanto mérito assim. Nossos tribunais continuam egrégios, quando não excelsos, nobres ou talvez sublimes, no bom jargão advocatício. E nossos reitores de universidades continuam magníficos, apesar da insignificância com que os poderes públicos e às vezes a sociedade tratam ou consideram as suas universidades. Enfim, podemos ainda ir além em nossa saudade ou nossas manifestações imperiais. Não há festa, seja ela dedicada ao Espírito Santo, a um orixá ou a outro santo qualquer, que não tenha seu imperador e sua imperatriz a presidi-la. Ou, enfim, qualquer evento festivo que não tenha a prestigiá-lo sua rainha com seu séquito de princesas. Tudo bem, se isso tudo fosse apenas folclore. A questão se torna grave quando a sociedade aceita que esse traço de cultura imperial se transfira para as instituições políticas, concebidas, organizadas, assumidas e exercidas de forma imperial, ou na forma centralizada, que é a forma como a cultura imperial se exerce, mesmo que numa república. Nossa próxima reflexão, a partir dessas considerações, abordará esta grave questão dessa cultura imperial transformada nas instituições políticas. A concentração que caracteriza as instituições brasileiras e é agravada pelas atitudes imperiais postas em prática ou admitidas por boa parcela dos próprios ocupantes das funções públicas, em todos os níveis. Acompanhe, meu amigo, minha amiga, as análises que vou continuar fazendo dessas deformações concentradas que estão por trás de nossas instituições e frequentemente do comportamento de seus ocupantes. Elas têm a ver com a nossa proposta de organizar uma sociedade humana, participativa, solidária. Associe-se ao nosso grupo, acompanhe nossa página, nosso site e colabore com seus comentários, seus artigos, suas notícias. Um abraço para todos vocês.